ação, né, e da discussão, a gente abre... agora começou a gravar, né? É isso aí, gente. Então, nosso terceiro encontro de formação, e aí, depois da explanação do texto, discussão do texto, a gente abre para pensar a nossa próxima roda de conversa, né? E em cima desse texto, e também sugestão de texto para o nosso próximo encontro. Tá joia? Aí, passo a palavra para a Gabi. É isso? É isso aí. Obrigada, Mari. Boa noite, pessoal. Então, eu e a Gi ficamos de ler o texto, né? Todo mundo poderia lê-lo, mas a gente que faria essa função hoje de apresentar um pouco o que o texto está debatendo, né? O texto chama, né, Processos e Práticas Decoloniais na Formação de Professores, da doutora Alessandra Pereira. E aí ele é principalmente voltado para a prática da formação de professores do estudo de letras. Então, devido a isso, a gente, não sei se todo mundo, né, deu uma olhadinha no texto, mas ele tem uma organização baseada em 3 pontos, que agora eu não lembro o nome de todos. Mas os últimos 2 são focados nessa experiência mesmo, né? Porque o objetivo do texto, além de refletir essas práticas, é de compartilhar algumas experiências, né? Porque, inclusive, uma das análises levantadas é que falta essas referências, né? De experiências mesmo de uma prática que não seja da tradicional, mas que seja uma prática do que a gente vai chamar de decolonial na sala de aula. E aí isso é feito baseado na formação dos professores de letras. E aí quem vai falar desse ponto, né, mais específico é a Gi. E eu vou falar do primeiro ponto, que é mais de introdução, que se chama levar de um lugar para o outro. Se eu falar rápido, se vocês acharem, quiserem comentar, a Gi, né, a gente já conversou de uma ficar à vontade para contribuir com a outra, mas fica à vontade, tá, pessoal? E se eu falar muito rápido, porque às vezes eu engato, eu vejo vocês, faz uma mãozinha que eu falo um pouco mais lento. Vamos lá. Primeira coisa, né, acho importante dizer aí dos objetivos, né, que ela traz ali no começo do texto, que, então, né, sobre refletir sobre práticas decoloniais, especificamente em letras, formações de professores para que a gente não reproduza o sistema tradicional. E aí, quando ela fala do sistema tradicional, ela sempre usa, né, ela caracteriza esse sistema tradicional de educação como o sistema de educação bancária, aquele conceito do Paulo Freire, né? Inclusive, no texto dela, ela vai fazer vários recortes, né, vários paralelos com o texto da Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, e ela usa muito esse conceito de que a educação bancária, essa educação depositária, né, não sei se todo mundo já teve contato com esse conceito do Paulo Freire, que basicamente tem essa ideia, né, tem até um trechinho ali que especificamente ela pega para descrever, mas em que o professor, ele é o detentor do conhecimento, né, e organiza o seu conhecimento como algo que ele vai depositar para o aluno, e o aluno recebe, é passivo, ele tem que aprender aquilo, repetir igual, né, reproduzir aquilo. Então, se alguém não conhecia o conceito, mais ou menos aí, rapidinho, acho que pode se traduzir dessa forma. Então, ela diz, né, que não é esse o tipo de educação que quer, uma prática decolonial, né, e é sobre isso que vai refletir. O objetivo da prática, né, ela vai defender é que a experiência da educação tem que ser significativa, né, para os sujeitos que estão envolvidos, e que esse conjunto de análises está, então, propondo, né, um pouco da descolonização da escolarização, né, pensar numa forma geral, porque isso leva a não apenas pensar no momento da sala de aula, mas pensar nas políticas públicas, pensar no currículo e principalmente no que ela vai enfatizar, que é a formação de professores, que é o que ela vai trazer a experiência, né?
Bom, próximos pontos. Aí, o texto, né, o ponto chama levar de um lugar para o outro. E aí, porque ela explica, né, por que esse primeiro ponto ganha esse título. Esse conceito é a etimologia da palavra educar. E ela vai defender que a educação tem que ser uma proposta que leve o ambiente de um aluno, de um lugar, o ambiente de um estudante, né, de um lugar para o outro, propondo vivências significativas, né, para um ensino-aprendizagem, para uma forma de ensino e aprendizagem que seja humana. Essa educação descolonial tem o objetivo de ter relações mais humanas, né? Ela vai colocar dessa forma. Então, quer levar, né, sujeitos que estão envolvidos ali de um lugar para o outro. E aí ela pergunta, né, de onde e para onde os nossos estudantes estão sendo levados? Para a gente poder pensar sobre isso, né, o que está sendo proposto nesse momento na educação tradicional, da onde está partindo, para onde está levando, a gente tem que recorrer a essa análise das políticas públicas, do currículo e da prática docente para poder refletir sobre isso. Então, ela usa também para justificar um pouco, né, do porquê também ter esse foco na formação de professores. Afinal, que estão ali, né, na nossa estrutura atual, conduzindo esse processo, né? E ela vai enfatizar muito sobre a postura desse professor, né? De como seria, né, como que eu posso dizer? Essa proposta em sala de aula mesmo, né? E que você busca ter as práticas que a gente vai chamar, que pode se chamar de decolonial, né? Então, é esse foco. Para ela, essa questão é muito necessária também, porque a sala de aula, ela vai dizer que é um espaço de resistência, isso eu acho bem massa. Assim, né? É bem realista, eu acho que é a melhor palavra, melhor do que massa. Porque se o sistema, né, que está colocado é esse tradicional, a presença em sala de aula, ela por consequência vai ter que vir desse movimento de resistência ao modelo tradicional, né? Ela até vai falar que é um movimento oposto à monocultura do pensamento. A escola tradicional teria essa característica, né, de construir os alunos no seu processo ali de educação, de socialização, para que todos sejam indivíduos iguais, né? Então, ela vai caracterizar isso como uma monocultura do pensamento, né? São alunos que se vestem com o mesmo uniforme, que aprendem os mesmos conteúdos, realizam as mesmas avaliações, é tudo padronizado, né? Então, ela classifica isso como uma monocultura de pensamento e vai dizer que essa prática que se constrói, né, na sala de aula, que é contra a essa tradição, necessita dessa resistência, né? Deixa eu só ver aqui a minha organização rapidinho do próximo ponto. Tudo certo, galera? Tô me fazendo entender? Sim. Isso, né, ela vai puxar para uma questão de compromisso político, falando, né, sempre nessa relação com aquela obra, o livro do Paulo Freire, da pedagogia da autonomia, né, trazendo trechos ali para ir dialogando. O Paulo Freire, ele traz muito, né, que existe a necessidade de um posicionamento ético da parte, né, dos educadores, e que esse ético tem que ser a partir da perspectiva dos esfarrapados do mundo, né, que é o termo que ele usa. Então, tem que ter esse compromisso político, tem que ter esse compromisso ético, que para ele a ética é fazer a resistência, né? A ética não é seguir a tradição, não é seguir a cultura, mas a ética é fazer essa resistência que se compromete, né, politicamente, pedagogicamente, com esses, nas palavras dele, esfarrapados do mundo. E que o objetivo, né, a ação dessa prática decolonial tem esse objetivo, então, de se diferenciar do que ela chama de neocolonialismo da educação. E o neocolonialismo da educação, ele faz essa fixação do sujeito no lugar dele, né? Então, se ele daí, mais uma vez, uma ponte com Paulo Freire, né? Se ele é um
um camponês, ele é um condenado da terra, né? A educação dele é dada pensando nesse lugar dele como algo fixo, certo? E que isso é uma característica, então, do neocolonialismo da educação, e que a proposta da nossa ação é no oposto disso, é na resistência contra isso, propondo a educação como prática de liberdade, né? Então, essa ideia, né, da educação como prática de liberdade, o Paulo Freire também traz na pedagogia da autonomia, né, mas a Bell Hooks também vai falar muito sobre isso, né, então também achei legal que ela traz, não sei se é referência, né, mas ela também conduz o pensamento para esses pontos. E aí ela vai, no fim, né, no objetivo também de explicar um pouco mais, né, do porquê que essa sala de aula, eu acho que em palavras minhas, né, está em disputa quando a gente está lá dentro, né, com esse objetivo da prática decolonial, porque a sala de aula em si é um ambiente formatado nos padrões dessa estrutura colonial que a gente herdou, né? Então existe, ela vai dizer, um silêncio imposto na sala de aula, que existe também uma docilidade nessa prática da educação tradicional, que muitas vezes a gente é ensinado a ver como bom, né? O aluno que é muito bonzinho, então ele é uma referência de bom aluno. Mas o aluno que é muito bonzinho, que é muito quietinho, talvez ele seja um aluno que foi super castrado no processo de educação, muito provavelmente, né? E entrou nessa docilidade imposta por essa estrutura, né, em que no cotidiano dele, ele vai aprendendo a como ser igual aos outros, né, a como fazer o que é desejado por essa estrutura, o que é desejado pela escola, e se manter nesse padrão desse aluno que recebe os depósitos do professor, né, que está na sala de aula orientado para isso. E aí ela, então, né, essa docilidade, esse silêncio imposto são características dessa colonização, né, do espaço da educação. E para refletir um pouco sobre isso, né, dessa questão da docilidade, ela também traz o Michel Foucault. O Michel Foucault, ele tem um livro que se chama Vigiar e Punir, em que ele vai falar dessa construção do corpo dócil, como a dominação não é apenas da mente, mas a dominação também se dá, eu acho que na perspectiva dele dá para dizer, principalmente aí através do corpo, né? E construindo dessa forma, então, corpos obedientes que vão adquirir essa característica da educação bancária, traduzida nesse silêncio, traduzida nessa docilidade. Isso tudo, né, representa violências simbólicas que estão colocadas na estrutura dentro do espaço escolar, né, simbólicas ou inclusive físicas, que geram a docilidade desse corpo, que impõem esse silêncio e que caracterizam as formas de controle que, se estão presentes na escola, estão reproduzindo também, né, de acordo da maneira que ela explica, e que a gente pode entender, na estrutura da nossa sociedade, né, a escola como uma das instituições que vão reproduzir, então, as estruturas da nossa sociedade, e por isso a luta por um ambiente, por uma decolonização, melhor dizendo, da escolarização, né, porque através desse raciocínio todo, ela busca demonstrar como o ambiente da escola está, eu estou dizendo, fadado a estar nessa condição colonial, a não ser que exista esse investimento na formação dos professores, essa análise das políticas públicas, esse questionamento do currículo, para que a gente possa ter essa resistência, né, na sala de aula e ter as práticas decoloniais ali rolando, para a gente poder fazer uma educação que seja mais significativa, que seja para a liberdade, para o pensamento autônomo, para o pensamento crítico. Eu acho que é isso, né, termino aqui, o que ela expõe aí nesse primeiro ponto do texto. Deu para acompanhar, galera? Querem perguntar algo por enquanto? Como que vocês entenderam? Não sei como que a gente vai conduzir. Arrasou, Gabi. Legal, Gabi. Tá, joia.
Eu acho que a Gi pode continuar e depois a gente abre para o debate, né? Pode ser? Pode ser sim. Gente, eu posso fazer um processo um pouquinho diferente? Eu vou continuar falando mais ou menos o que ela disse, mas eu vou dar uma complementada, pode ser? Porque eu acho que faltaram alguns detalhes sobre a língua portuguesa e outras coisas que a gente vê na escola, talvez possa amplificar um pouco mais a discussão. Então tem um pouco de mim e tem um pouco da autora também, tudo misturado, tá bom? Primeiro de tudo, acho que tudo isso que a Gabi falou, que vem como um movimento introdutório da autora, é emblemático porque reflete sobre a língua, né? Eu acho que, dentre outras coisas, a língua é um dos principais instrumentos de poder que a gente tem no Brasil. É através dela que várias desigualdades sociais são impostas e, inclusive, sedimentadas no nosso país, em que quase metade da população é analfabeto funcional. Então, o falar e o escrever, hoje em dia, ele separa os grupos sociais, né? Dentro das escolas, de uma escola, na comparação de uma escola para outra, eles separam os grupos sociais. Então, acho emblemático falar da língua e do quanto as pessoas elas excluem em função do que chamam de mau uso da língua. Eu não sei se vocês lembram, mas há uns anos atrás, teve um menino que ele fez uma redação do Enem, não sei se foi um menino ou uma menina, e ela escreveu uma palavra gramaticalmente bem errada, acho que a palavra era com C, ela escreveu com 2 S, só que o texto estava extremamente bem estruturado, as ideias estavam incrivelmente colocadas, mas isso veio na mídia, né? E por causa dessa coisa gramatical, isso gerou um bafafá e a galera começou a questionar o Enem enquanto instituição que avalia a prova de outra pessoa. Então, a partir do Enem, daí o Enem começou a reavaliar suas provas e a punir cada vez mais alunos que, de alguma maneira, usassem uma gramática ali que destoasse da gramática considerada ideal. Né? Então, a gente já começa por uma instituição que tentou fazer algo diferente, valorizando o decorrer do argumento, valorizando a estrutura, o pensar, o olhar crítico, e quando fez, sofreu um rechaçamento por parte da própria sociedade, né? Então, assim, as instituições universitárias, né, de provas de vestibulares, elas são impositivas, elas meio que guiam o que a gente vai falar em sala de aula, o modo como a gente vai ensinar, mas elas também são cobradas pela própria sociedade, né, pela própria galera civil, que acha um absurdo um aluno de ensino médio escrever uma palavra que é com C, escrever uma palavra com 2 S, e aí anulando todo o pensamento crítico, todo o desenvolvimento desse pensamento que ele colocou na prova. Então, assim, é engraçado, porque essa coisa da língua enquanto instituição de poder parte de instituições poderosas, mas a gente legitima enquanto população. A gente realmente ainda continua concordando com esse uso arbitrário e estável da língua, né? Como se a gente não admitisse variações na fala, na escrita, não admitisse regionalismos, não admitisse eventuais desvios se comparados com aquele que a gente encontra na gramática. Então é emblemático a gente pensar assim, porque eu encontro vários problemas com relação a isso nas aulas que eu dou de redação, vários problemas com relação às aulas que eu dou na literatura, porque até hoje, já contei para vocês várias vezes, a literatura que é bem aceita é aquela que usa bem o português, né, no falar bem arrogante aí dessas instituições, é aquela que não erra, é aquela que não admite esses regionalismos e não admite, consequentemente, que o nosso Brasil é um país que fala diferente, que escreve diferente, que tem particularidades. Então, isso se reflete em vários âmbitos. Eu acho que, ao mesmo tempo que o português é fácil de a gente se chegar na realidade do aluno, ele também é difícil de se quebrar paradigmas, porque ainda o uso da língua, ele é muito mal visto, ele é muito... teve um projeto de lei há um tempo atrás também, que fala da importância da gente estudar, né, a língua, mas no seu movimento descritivo, né, nas suas influências, nos seus regionalismos. E aí eu lembro que alguém deu esse depoimento, algum repórter na Rede Globo deu esse depoimento, assumindo e falando dessa importância e, consequentemente, da importância da gente quebrar com essas normatividades, e, novamente, a sociedade civil veio em cima do jornalista e falou que a gente estava querendo quebrar com o conhecimento, que agora o ensino da língua virou festa. Então, a gente vai encontrando barreiras aí pelo caminho que são impostas pela gente mesmo, né, com relação a esse uso. Então, queria começar falando que não é fácil quebrar esses paradigmas, né? Isso se dá principalmente
pela gramática, né? É uma gramática ainda muito aportuguesada, é uma gramática ainda que não considera várias coisas, e esse problema, ele reverbera na própria vivência dos alunos em sala de aula, né? Por exemplo, se você considera a gramática como a língua ideal, você desconsidera que esses alunos, eles usam o computador para se comunicar. Você desconsidera que eles usam as redes sociais, você desconsidera que dentro do grupo deles, eles vão falar gírias, eles não vão respeitar a coerência e concordância, mas eles vão se entender do mesmo jeito. Ou seja, você desconsidera a própria vivência do aluno, né? Então, eu acho que, primeiro de tudo, se você quer partir de uma educação libertadora, que parta do que eles conhecem também, né? Para que a gente possa efetuar ali uma troca e não uma imposição de conteúdo, a gente tem que valorizar o modo como eles falam. E nem mesmo os alunos de escola particular, que teoricamente têm uma educação de melhor qualidade no Brasil, nem mesmo eles estão dentro dessa norma. Eles também possuem as suas variedades, eles também se comunicam de múltiplas formas. Então, eu acho que pensar no ensino, tanto da gramática, quanto da redação, quanto da literatura, é primeiramente considerar o modo como eles falam, o modo como eles se comunicam, né? E aí, pegando de experiências que eu tenho, assim, na redação, o tema do preconceito linguístico, ele é um tema importante da gente debater, né? Eu acho que o debate é uma metodologia ativa simples, mas ela causa mudanças, assim, que a gente não tem dimensão, porque ela faz o que a autora do texto fala pra gente, que é se colocar, enquanto professor, num lugar de escuta. É tentar entender o aluno, é tentar entender quem ele é tentar entender de onde ele vem, né? Então, o trabalho com a redação, na minha opinião, é um trabalho com os gêneros. A gente mostra que toda linguagem e todo modo de expressão, ele é valoroso. A gente mostra que um e-mail que a gente manda para um amigo, ou que uma mensagem no WhatsApp, que uma publicação argumentativa numa rede social, em que você, de alguma maneira, tenta expor a sua visão política, ele é mais importante do que o modo como você se expressa. Mas o modo como você se expressa também é importante, e não no sentido de que ele coaduna ou não com a gramática, mas no sentido de que ele mostra também quem você é e de onde você vem, né? E o quão importante é a gente valorizar essas experiências do aluno. Então, o trabalho com gênero é um trabalho que eu gosto muito, porque eu acho que eles têm essa dimensão. Né, eles têm essa dimensão e isso acaba quebrando preconceitos que eles mesmos tinham com relação ao falar de outras pessoas. Eles começam a entender que do mesmo modo que eles querem ser valorizados quando eles se comunicam via rede social, eles têm que valorizar, por exemplo, a fala de grupos sociais que vêm da periferia, né, que é uma fala que também serve como reforçamento da identidade. Então, a gente respeitando os alunos, a gente de alguma maneira ensina e faz com que eles aprendam a respeitar também outras variedades, outros tipos de fala, outros tipos de escrita. E uma coisa que eu queria salientar é essa coisa da normatividade também gramatical que existe, né? Porque eu fiquei pensando assim, num país que é analfabeto, em grande parte da população analfabeta, uma parte maior ainda, que é analfabeta funcional, né? Pouco consegue decodificar e entender aquilo que lê, por uma questão de educação formal mesmo. Você impor uma linguagem única e como correta é você excluir também, né? Porque assim, falar para um aluno, talvez, que estude numa boa escola, que adaptar a linguagem é lindo, ele precisa fazer isso, que a linguagem é flexível, é maleável, que ela acompanha as transformações humanas, é fácil, mas tem gente que não consegue acompanhar, porque tem gente que não consegue flexibilizar a linguagem para a linguagem culta, porque não tem acesso à educação. Então, mais uma vez, é você admitir que quem não tem acesso a essa educação está excluído, quando na verdade não é. Quando na verdade você tem que lutar para que essas pessoas tenham educação, mas mais do que isso, você tem que valorizar o que ela conhece, o conhecimento dela, que pode não ser científico, mas muitas vezes é muito mais importante e muito mais impactante para a nossa sociedade do que o próprio conhecimento científico, né? Então, o trabalho com a linguagem, ele é muito especial, mas ele é muito difícil também, de ser efetivado. E aí, na literatura, aquilo que eu já falei para vocês também, né? Quantos escritores que a gente não teve, que penaram aí para conseguir se alfabetizar, e que tentaram fazer literaturas muito diferenciadas, pegando no modo como a galera fala, como a galera se expressa, e foram ao longo dos anos excluídos. Falei para você do Lima Barreto, né? O cara virou alcoólatra, ele morreu tentando entrar nesse mercado editorial aí das letras, da literatura, porque ele queria dar voz para as pessoas que moravam no subúrbio do Rio de Janeiro e que, em sua maioria, eram negros, né? Moradores de favela, moradores de subúrbio, e tinham modos muito específicos de falar.
e foi tentando dar voz a essas pessoas que ele foi excluído, e só foi reconhecido anos depois. Então, o quanto esses preconceitos e essa imposição normativa da língua não exclui, não apaga pessoas até hoje, que querem contar suas histórias e que querem contar as histórias dos seus ali, do seu grupo, do grupo social ao qual eles pertencem. Então, assim, gostei do texto, apesar que eu acho que ela gente, é uma crítica, mas não é uma crítica pro mal, tá? Eu acho que ela faz um texto muito legal, mas eu acho que na hora que ela vai dar exemplos, ela acaba dando exemplos que são gramaticais e que, de alguma maneira, acentuam aquilo que ela nega. Então, eu tô tentando trazer coisas que ela não trouxe, mas que, na minha opinião, formariam muito mais significativamente os alunos do que você fazer joguinhos e exercícios ainda pegando na gramática, né? Eu acho que é aquilo que ela diz, a gramática não tem que ser excluída. O que a gente tem que fazer é uma revisão de importâncias, né? E o que a gente faz muitas vezes é mudar a estratégia de aula em termos de estrutura, mas a gramática ela tá ali ainda como prioridade e a gente acaba esquecendo de outras coisas, né? Então eu sempre tento trazer coisas que fogem um pouco disso, que de alguma maneira tentam não sei, estimular muito mais o senso crítico do que você pedir para a pessoa ver se está concordando, se não está, se está ambíguo, se não está. Né? Eu acho que as ambiguidades sociais que existem em torno disso são muito maiores do que as ambiguidades gramaticais que ela tenta aí provar com alguns joguinhos que ela propõe. Então, eu acho que é nesse sentido. Ai, gente, fala comigo, eu não consigo ficar falando desesperadamente. É isso, eu acho que é isso que eu quis trazer. Achei muito massa, Gi, Gabi. O André saiu, né? Agora que eu vi. Eu queria aproveitar que a Gi tocou nesse ponto. E aí eu não tô me aguentando aqui, eu vou ter que falar. Porque a Gi tocou num ponto que para mim é muito sensível também, porque apesar de eu não ter muito essa visão, né, ali da experiência com o ensino de gramática, no texto me chamou muito a atenção. Primeiro assim, que eu achei muito interessante essa coisa da formação de professores, né? Que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa produzir conhecimento sobre isso, né? Então, eu acho muito importante isso, achei legal a gente ter trazido esse texto para o debate, mas uma coisa que me incomodou muito, né? Como que ela coloca essa discussão da decolonialidade, né? Porque a decolonialidade sofre uma série de críticas e com razão, né? Por quê? Porque a decolonialidade faz parte de um movimento aí, né, que vem na esteira de um grupo de estudiosos brancos e tal, que vão falar da colonialidade como um mecanismo mesmo ali, né, de produção de conhecimento calcado ali no projeto colonial europeu. E hoje, assim, e quando eu sou uma pessoa que estou sempre falando de decolonialidade, né, nos meus estudos, nos escritos, mas eu tenho um cuidado, né, inclusive eu me baseio em autores, em teóricos, que quando vão falar de colonialidade, eles têm um cuidado, embora recebam críticas também, mas eles têm um cuidado de inserir a raça no eixo central da decolonialidade. Eu não vi essa questão racial, Mari, você viu? Eu não vi essa questão racial. Não apareceu. E depois ela esquece disso. Não apareceu. Então, assim, ela não demonstra o que... eu até anotei aqui, assim, ó. Ela não demonstra o que é. Ela não fala o que são esses processos neocolonizadores educacionais. Ela não fala o que é o processo decolonial, né? Em nenhum momento ela deixa isso explícito, né? Ela não explicita como promover formas de decolonialidade no processo de ensino-aprendizagem. E aí ela dá exemplos que deixam muito... Nada a ver. Que deixam muito... Mas, gente, ô Mari, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Beleza, eu achei que ela se perde no momento dos exemplos, mas, por exemplo, quando ela fala do modo da educação neocolonial, eu acho que ela está falando da educação bancária, né? E aí ela deixa bem claro que é essa educação para servir ao capital, para a reprodução, né? E ela até fala que muitas vezes esse professor teve essa educação tradicional e que aí chega e só reproduz,
Sim. Né? Pelo menos foi o que eu entendi. E quando ela fala sobre decolonizar o currículo, ela fala de 3, eu até anotei aqui, políticas públicas e educacionais, pensar essa concepção de currículo, então qual é a concepção desse currículo e a formação de professores. Aí o problema é que na hora que ela chega no exemplo, ela se perde, né? Não, eu acho que nem na hora que ela chega no exemplo, Mara. Eu acho que ela, assim, eu não estou criticando a teoria dela, é interessante. Mas o meu questionamento, assim, não é do texto todo dela, né? É uma coisa que eu senti falta, por exemplo, porque ela fala formação de práticas decoloniais, né? E aí ela utiliza a ideia do Boaventura, que é de monocultura do saber, né? Que Boaventura, que também é um homem branco, né? E aí, pensando na monocultura do saber, ela utiliza a ideia do epistemicídio, da pedagogia do Sul ali, que ela não usa esses termos, mas está subliminar, né? Que são esses saberes subalternizados, que é o Boaventura que fala isso, né? Então, ela está propondo uma pedagogia do Sul. Beleza, vamos decolonizar a língua? Vamos. Aí ela utiliza o Miguel Arroyo, que é uma, né, referência de educação branca, o próprio Paulo Freire. Ela cita o Fanon dentro de uma citação do Paulo Freire, entendeu? E em nenhum momento ela deixa claro. E aí eu queria Condenados da Terra. Os Condenados da Terra. E aí eu queria trazer essa inquietação, assim, né? Não é para desvalidar o texto dela todo, claro que não, porque a gente pode muito bem usar disso, mas eu acho que é uma inquietação muito pessoal, assim, de como que esse termo decolonialidade, ele está muito na moda, ele está muito na modinha, e a galera utiliza muito, até o próprio Boaventura, que é um autor que eu gosto e que eu sempre falo dele, e a galera também utiliza muito do Boaventura, mas sem trazer a raça para a questão central, né, como eixo central. Então, quando o Boaventura fala os subalternos, beleza, quem são os subalternos, né? E aí tem um perigo, que eu acho que é um perigo real, que está ligado com o que a Gi falou sobre os exemplos, que é o perigo desse deslocamento. Tem até um trechinho aqui de um camarada que eu gosto, que ele fala sobre a decolonialidade, que é assim, ó, o deslocamento do projeto decolonial da luta política das populações negras, caso aconteça, é uma traição à própria decolonialidade. Né? Então, a gente falar em decolonialidade sem trazer esse eixo central é um risco muito grande, né? Da gente ficar no discurso e ficar reproduzindo essa ideia só no campo das ideias. E aí, quando ela dá o exemplo, eu falei, uai, eu tive a mesma sensação que a Gi, sabe? Ela faz algo totalmente normativo, que a gente usa desde que a época que eu era aluna, são os mesmos exemplos, as mesmas atividades propostas em cima de uma gramática tradicional que é branca, que vem de Portugal e que anula as diferenças. Então, eu achei um pouco contraditório. Achei esse final um pouco contraditório. Eu fiquei... Uma sensação que eu tive de ler um texto que eu senti os exemplos também muito, digamos, preguiçosos do que estava sendo proposto ali, né? Eu fiquei com essa parte mais teórica. E assim, eu acho que a palavra que melhor traduz para mim, eu até fui ver, eu falei, nossa, tá, esse texto ele veio de um grupo de estudos, ele veio de que lugar que necessitou gerar esse texto? Porque agora você falando também desse descompromisso, assim, com o que virou, né, esse termo decolonialidade hoje em dia, não conheço tanto esse debate, né, essas implicações, o debate que existe da questão do eixo racial como, não sei quem faz isso, né, central ou não, mas me parece ser bem um reflexo disso, talvez isso entrou como tema, e me pareceu um texto que não tentou de fato, daí é isso, talvez não foi que ela não tentou, vai ver, não é a perspectiva dela mesmo que ela defende, né, mas não se esforçou de fato para fazer algumas relações e para trazer um exemplo que satisfizesse a proposta, que ainda que tenha problemas na sua teoria, que está colocada ali de início, né? E eu também acho que a Mayra, que quando ela fala do neocolonialismo, ela está falando ali da educação bancária do Paulo Freire, né? Dessa coisa do estar fixo, dessa escola, que quer todo mundo igualzinho,
mas acho que ela realmente se dedica muito pouco, né, como vocês falaram aí, a de fato trazer, que seja na teoria ou na prática, o combate a isso, né? Ela chama a resistência. Ela fala, oh, vai ter que ser uma prática de resistência, hein? Mas a resistência não aparece. Eu fiquei me perguntando quem são esses subalternos, afinal, então, né? Deu a impressão que são os alunos. Independente de quem sejam os alunos, eu senti que os condenados da Terra são eles. Só que ela, assim, sabe? E aí ela coloca nesse processo os alunos todos Pacificados. num lugar em que não há hierarquias, entende? Mas eles Então, não são os subalternos da Terra. Dentre esses alunos tem muita hierarquia, né? Não é só dentre a gente para eles, é entre eles também que a gente tem que pensar. Sim, eu acho que ela cita, né, o Paulo Freire, e aí ela cita, né, indiretamente a Bell Hooks, porque a Bell Hooks estuda Paulo Freire, e aí que vai surgir o título do livro dela, e acho que também ela não cita o Frantz Fanon, mas também, né, deixa subentendido. E eu acho muito interessante quando a gente fala em decolonização, mas é decolonização em afroperspectiva, né? Então, fazer esse caminho de volta, que Catiúcia Ribeiro fala muito sobre filosofia africana, né? A professora Bárbara Carini, que é essa questão, sabe? Não é simplesmente você se dizer antirracista, mas é também construção, né, desse imaginário positivo, dessa reontologização do saber, né, de dar nome, dar os créditos, né, as referências aos povos africanos como contribuidores, né, do saber, né, contribuição da ciência. Então, eu acho que é esse caminho de volta que a gente precisa fazer. Tem alguns teóricos que vão falar de afrocentricidade, né, que vão falar que é sobre você centrar todos os referenciais, né, dentro do continente africano, que é essa grande mãe da humanidade, né? Então, existem provas e tudo mais, e a gente entende que tudo isso foi sucumbido, roubado pela Europa e pela dominação colonial. Então, eu acho que faltou essa parte, sim, dessa questão da afroperspectiva, de trazer para a questão decolonial, mas apresentar um sul, né? Dar nome aos bois, né? Ficou faltando, realmente. Eu não consegui ler até o final, gente. Quando ela fala de linguagem, eu fiquei me perguntando. Eu fui procurar, né? Porque quando ela falou aquela parte da escuta, eu falei, Bell Hooks, né? Que é uma coisa que a Bell Hooks trabalha muito. Sim. E ela não traz isso na referência. Eu fui olhar a referência dela, é completamente branca, né? E aí, cadê a Lélia Gonzalez, gente? Com português, né? A Lélia Gonzalez é a nossa teórica da decolonialidade, dentro dessa perspectiva decolonial, né? E ela não menciona absolutamente nada sobre isso. E eu tenho um esquema que eu acho muito massa, que é um esqueminha que está naquele livro, eu acho até que eu já falei deles uma vez, eu não sei se vocês estão vendo, então... não dá para ler, né? Mas tem, né, naquele PDF... do texto da Nilma, tem um texto do do Maldonado Torres, que ele faz um esquema da decolonialidade que é muito legal, assim. Então, basicamente, apesar das críticas, né? Outro dia eu até ouvi a live do Davidson lá, que estuda o Fanon, né? E ele é um crítico ferrenho da decolonialidade. Né? Justamente por quê? Porque tem um perigo muito grande disso cair no discurso, né? Disso ficar, desses vários estudiosos ficarem reproduzindo o discurso, né? E não a ação de fato. E aí o Maldonado Torres e a turminha lá, né? O Grossfogel e esqueci o nome do outro lá, o Maldonado Torres, o Grossfogel e o... esqueci, gente. Eles dizem, assim, basicamente, que para ser decolonial tem que ter... tem que ocorrer 3 coisas simultâneas, assim, né? Primeiro, que é o que eles chamam de decolonialidade do saber, do ser e do poder, né? Que vai além do que o Minolo e o Quijano e aquela galera daquele grupo lá branco da decolonialidade pregava, né? Porque
além de ter essa ideia epistemológica, esse giro epistemológico, né? Além de ter esse giro na subjetividade do ser, né? Tem que ter um giro político, né? Então, para você ser decolonial, eles falam assim, em outras palavras, né? Mas eles falam, você tem que ter o ativismo social, tem que ter uma militância, um ativismo, né? Isso eu acho muito legal. E no texto dela, eu achei o texto dela assim muito neutrão, sabe? Meio em cima do muro mesmo. Olha, porque são tempos difíceis, viu? Gente, eu fico me perguntando se isso também não é um pouco geral, né? Essas novas BNCCs que surgiram aí, que elas falam muito, né, do empoderamento do aluno, de metodologias ativas, mas eu percebo que tanto na BNCC quanto em vários textos e artigos que partem lá de acadêmicos, a gente vê muito o que tem que ser feito, né? O aluno empoderado tem que falar, o processo de escuta, mas a gente não vê um como. A gente não vê professores empenhados em apontar caminhos, em darem exemplos de como isso ser feito para que o pontapé inicial ele possa acontecer. Sabe? Eu sinto que nesse texto que a gente leu tem uma super boa vontade, mas esses exemplos do final demonstram uma falta de fôlego e até mesmo uma pessoa que está perdida, ela também não sabe como aplicar. Né? Então, como que eu vou pegar a questão racial, vou dar uma aula, por exemplo, de gramática, ou dar uma aula de redação, ou dar uma aula de literatura? Entende? Talvez um exemplo possa abrir margem para que ela pense em diversos outros modos de aplicar o conteúdo. Mas eu acho que tem essa deficiência que separa cada vez mais teoria e prática. E a teoria é muito importante, a gente tem que teorizar as coisas, porque é uma maneira da gente entender também, mas eu acho que a prática, ela reforça aquilo que você aprendeu. E eu acho que sem a prática, a teoria, ela se esvai. Eu, enquanto professora, eu sinto isso. Eu aprendo muito mais quando eu estou ali aplicando do que se eu ficasse só na leitura, como eu fazia quando eu estava na faculdade, por exemplo. Né? E eu acho que está faltando isso, sei lá, algo que dê um direcionamento maior para os professores. Nas universidades e fora das universidades, no projeto pedagógico da escola, né, na direção, na coordenação, a gente não tem caminho. É tipo assim, faz, eu quero inovação, mas eu não vou te falar como. Você vai se ferrar para aprender. E a gente não vai aprender, porque é difícil. Vocês sentem isso? Total, Gi. Eu acho que, para mim, assim, das coisas que você fala, demonstra muito que a gente tem, de fato, essa questão que é estrutural. Porque, no fim das contas, assim, lá tem a lei, como a gente bem sabe, mas, no fim das contas, se a gente quer pensar como pôr a lei em prática, a gente precisa fazer um grupo de estudos, nós mesmos, para poder pensar a partir disso, porque na escola não tem a estrutura, é colocar no currículo. Eu fico muito nessa crise, desse currículo que vem para a gente, com tantas demandas, e o quanto nós, professores, não temos espaço dentro da escola, não tem formação, e se tivesse formação, que qualidade dessa formação também. E tipo, eu estou no SESI, né, que o SESI parece, nossa, uma escola democrática, né, eles se chamam. E, enfim, não tem nenhum diálogo com os alunos sobre nada, e não tem muita demanda, né, sobre o professor, que tem que permitir que o aluno seja protagonista, metodologias ativas, mas, de fato, tempo para a gente preparar isso não existe, né? Tem preferência as burocracias do que o ativo dos professores, o tempo de articulação entre os professores, a interdisciplinaridade que se diz tão valorizada, não tem tempo hábil para colocar na prática. Eu sinto que fica muito, não sei se vocês veem dessa mesma forma, mas que é o nosso corre de fazer essas coisas, né? Tentar articular na escola e ver que o professor topa levar isso também, e tentar articular com professores de outras escolas, e a gente ter esse núcleo aqui que, para mim, não o cursinho em si, né? No fim das contas, a aula com os alunos é o que a gente, por conta da pandemia, menos pode fazer. E a gente está tendo outros espaços, que seja na roda de conversa, ou seja entre a gente, que estão suprindo coisas que eu nunca tive de suporte da minha escola, sabe? Eu também. E um encontro do mês,
E eu acho, eu não sei se eu estou errada em achar que falta estrutura, que dificulta a gente articular, mas me parece que é muito isso, as dificuldades da materialidade que põe para a gente do trampo, das responsas que a gente carrega nas costas e do que é essa formação tradicional, porque lidar com os colegas da formação tradicional é muito difícil. E aí você fala, nossa, eu vou me dar esse desgaste, tem que fazer o desgaste, aí você vê que não deu em nada, aí você se frustra. E aí, nossa senhora, daí outras funções do grupo, né? Acaba que é um respiro pra gente também. Sabe que outros professores passam pela mesma crise. Total. Da Bafos. Não, Queria total. colocar uma coisa, posso falar? Vocês traduziram de uma forma muito, assim, consolidada, uma estranheza que eu lidei com o texto, que eu não soube dar nome, que é um texto que fala sobre decolonialidade sem falar da questão racial. Né? Eu, na minha inocência, falei, nossa, que inovação, a pessoa trazer a metodologia, então, simplesmente trazer uma metodologia que não seja a tradicional é trabalhar a decolonialidade, então, assim, bem inocente mesmo, eu lidei com essa estranheza, né? Um texto que não fala sobre a questão racial, não põe a questão racial na centralidade, né? Mas eu não tinha visto dessa forma, então, não, na verdade, é incompetência do texto, né? Eu não tinha traduzido dessa maneira. Mas, assim, eu queria colocar uma coisa que eu achei que o texto traz de interessante, né? Que não é o que ele se propõe, mas é como ele trata a formação de professores, né? A maneira como ele olha para os estudantes, né, de cursos de graduação, de licenciatura, né? E ele traz essa questão de trazer um viés na formação do professor, que seja, ela coloca teoria, prática, teoria. E eu acho que isso me lembrou das minhas aulas de prática de ensino, o quanto eu não tive isso, e o quanto hoje que eu me sinto uma professora mais pesquisadora, com menos certezas do que eu tinha no começo da carreira, que me mantém viva na profissão, apesar de todas as dificuldades. E esse processo, ele se dá diretamente com o público, né, que é os meus alunos, e com poucas parcerias que eu consigo estabelecer no ambiente escolar, né? Então, quando eu consigo estabelecer processos que sejam a partir de algo que eu tenho como referência, que é algo que é significativo no processo de educação, tento estabelecer práticas para alcançar aquilo, e ainda não cheguei nesse ponto, e começo a tentar, é o meu próximo passo, tentar teorizar sobre o que nós construímos juntos, é o meu modelo ideal de ser professora. E esse modelo é o modelo que ela propõe, né, o que ela fala que se propõe no curso, no caso de graduação dos alunos de letras na UFRJ, né? E que ela chama nas oficinas, né, as oficinas de criação. Os passos das oficinas de criação me parecem riquíssimos, né? Ela traz assim vários pontos, que, inclusive a reflexão sobre a profissão, né? Constantemente uma reflexão sobre o que é ser professor estando em atuação, né? E o quanto é necessário a gente propor a partir de uma teoria, aplicar e voltar a teorizar sobre isso, né? Então, isso eu acho que é algo que o texto traz, que eu não vi ainda acontecer em cursos de graduação, assim, de formação de professores, licenciaturas. Eu acho que inclusive, a nossa maior falta, a nossa sensação de solidão na escola é porque as escolas não são espaços de experimento, elas são espaços em que se busca o acerto, constantemente se busca o acerto, né? E, na verdade, não deveria ser assim, né? E eu acho que a BNCC é a maior prova disso. Ela traz, não sei, os alunos, quando ele termina o ensino fundamental, ele tem que sair, não sei, com mais de 1000 habilidades cumpridas. E quando eu me vejo diante das habilidades, e agora, atualmente, na rede que eu trabalho, a gente recebe o material pronto, né, o material das aulas prontas, eu vejo as pessoas assim, se enganarem que estão trabalhando naquela habilidade, porque a verdade é que ele vai ter que ler um texto desse tamanho, preencher uma tabelinha com as determinadas palavras que ele vai coletar do texto,
ou vai marcar uma alternativa, e as pessoas acham que estão tratando daquelas habilidades, né? E estão fazendo as mesmas coisas de sempre. Não acho também que as práticas que ela fala no texto são inovadoras, não são, na verdade, não são em nada inovadoras. Eu que não sou da área de letras, mal consegui entender aquele jogo, o primeiro jogo que ela chama, que é o racha-cuca, porque eu não tenho a menor noção da nomenclatura, da nomenclatura formal, não tenho a menor ideia, porque eu não aprendi a língua como apesar de ter sido educada no começo da década de 90, eu não mantive na minha cabeça a nomenclatura do que eu estou falando. Eu sei usar a língua como uma falante, né? Tenho noções da nomenclatura, mas eu acho que uma pessoa que termina o ensino médio, uma escola de nível médio para baixo, que foi o meu caso, não tem essas nomenclaturas bem fixadas, né? Então, eu mal consegui entender a primeira proposta. A segunda proposta, apesar de ser uma proposta bem tradicional, eu acho que dentro de uma sala de aula, ela acaba tendo um efeito muito gostoso de ser praticado, né? Mas é muito estranho, assim, porque até eu não a vi colocar práticas em que o aluno consiga refletir sobre o seu processo de educação dentro do que o texto se propõe, que é a questão do decolonial, né? Porque até para isso, um aluno teria que dominar a norma culta para poder criticar, e não me parece a pretensão da educação básica como um todo, né? Esse domínio a ponto dele conseguir elaborar a própria experiência. Portanto, eu acho que o foco na decolonialidade real, que é trazer as temáticas para dentro da sala de aula, ele é muito mais libertador do que o que ela propõe, né? Eu acho que agora eu vejo que é o mau uso mesmo do termo, mas eu achei que era só uma, né? Enfim, eu acho que falei muita coisa, não formalizei, mas é mais ou menos essas minhas impressões, são essas. Eu concordo com você, Andressa. Eu gostei bastante dessa. Como a gente está tão mergulhada nessa ideia de formação de professores, né? Me chamou a atenção essa descrição dela do trabalho dentro da UFRJ, né? Eu achei isso interessante também. E na sua fala agora, eu fiquei pensando nas minhas aulas de prática, de ensino, né? Como são distantes, né, da realidade da prática, né? A gente não tem essa. Eu fiz o meu trabalho final foi em cima de uma proposta que eu apliquei uma proposta que eu apliquei assim em 2 semanas, sabe? Com uma sala de alunos e é uma coisa que talvez a própria falha do texto também reflita um pouco essa distância das universidades, desses laboratórios com a realidade, sabe? Não sei também. Eu acho que teoricamente tem uma falha, sim, né, no texto. Mas eu acho que essa questão dos exercícios, né, mostra isso. E aí eu deixo a pergunta aqui para a gente passar para o próximo, até para dar continuidade, né, e passar para o próximo tópico também, como, então, né, fazer essa prática, né, pensando nos nossos alunos, como que a gente dentro do que a gente estuda aqui como decolonialidade, né, como educação antirracista, como pensar a língua, né, e a literatura no nosso cursinho, né, nas nossas aulas. Então, gente, eu tenho vários trabalhos que eu apliquei, que eu consegui, depois de muito custo, aplicar na escola onde eu trabalho. Eu acho, assim, que, de alguma maneira, assim, claro, para quem está iniciando, né, óbvio, mas eu consegui partir dessa questão de desconstruir o ensino que a gente vem
tendo aí como imposto, mas ao mesmo tempo sem negá-lo. Eu acho que a questão é essa, é como você aproveitar o que já está aí, mas acrescentar conteúdo novo, fazer o que a autora mesmo fala, é rever prioridades, não é negar o que vem da Europa, mas é talvez considerar algo que até então você não tinha considerado que está aqui na nossa frente. Né, eu acho que até mesmo os estudos do Machado de Assis, que é um cara negro que é clássico, né? Foi um dos negros que conseguiram essa denominação aí de cânone literário, até os estudos dele precisam ser revisitados e melhorados e seguir nessa questão da negritude, das origens do autor. Então, eu acho que tem várias coisas que dá para a gente fazer, inclusive que dá para a gente pegar intersecções nas nossas matérias. E aí, só para citar uma coisa como exemplo, eu não sei se vocês já leram, mas eu dei um conto para os alunos lerem que se chama Pai contra Mãe. Vocês já ouviram falar? É um conto do Machado que está num livro de contos dele que se chama Relíquias de Casa Velha. Foi publicado em 1906, quase 20 anos depois da abolição. Então a gente encontra aí um Machado que está mais solto para falar de questões relacionadas à escravização do negro, né? Antes a gente via que ele ainda era meio tímido, mas nesse conto ele aborda diretamente o tema da escravização do negro, mesmo colocando como protagonista um homem que é branco. E aí ele começa a fazer uma espécie de relato histórico no início do conto, que é sensacional, muito violento e muito triste, mas sensacional, que ele começa a mostrar pra gente que na época da escravização tinha alguns empregos que estavam na moda. Por exemplo, o emprego de ferreiro, né, que fazia, por exemplo, máscara para calar o negro que bebia muito, para colocar na boca. Sabe aquela máscara de folha de Flandres? Né? É uma máscara que o ferro é lapidado, ela tem o formato de uma folha e ela é amarrada aqui. Então, parece meio que um relato histórico, não parece um conto o início desse texto. E aí os alunos foram lendo comigo, eu pedi para eles colocarem o celular em cima da mesa, e aí eu falei, vamos pesquisar que máscara ela é essa? Eles jogaram na internet, viram como é a máscara, e aí viram que há pouco tempo atrás, no carnaval, uma mulher branca saiu com essa mesma máscara como se fosse uma fantasia. Aí o debate sobre a apropriação cultural já começou a acontecer. Então, assim, é o quanto esse estudo verticalizado do texto de uma pessoa que era negra, que estava fazendo uma puta crítica social ali no texto, ele dá margem para a gente chamar questões que são muito contemporâneas. Né? E aí, depois que ele começa a contar dessas máscaras usadas para violentar, para impedir que os negros bebessem ou fugissem, depois disso ele começa a falar de uma outra profissão que também estava em voga, que é a profissão de capturador de negros fugitivos, né? Que eram os escravizados que fugiam dos seus senhores ali para tentar uma vida melhor. E aí, o personagem protagonista, ele é um branco, né, que vem de uma camada pobre, mas ele teve várias oportunidades na vida, e ele não se encaixou em nenhum. Ele tentou trabalhar como tipógrafo, como comerciante, tentou fazer uma série de coisas, mas ele era muito preguiçoso, ele não queria ser mandado por ninguém. Então, ele viu que essa profissão de capturador de negro fugitivo, através das recompensas que eram dadas, podia ajudá-lo aí a manter a sua própria família. E aí vai contar a história desse cara, como capturador de negro fugitivo, ele arruma uma família, tem uma mulher, e aí o emprego ele fica tão concorrido que ele começa a ganhar muito pouco, e não é o suficiente para ele sustentar o seu próprio filho. Então, no momento em que ele estava indo levar o filho para a roda dos enjeitados, vocês lembram da roda dos enjeitados? Que tinha na frente de igrejas, de instituições de caridade? Muitas pessoas colocavam suas crianças nessa roda, e quando a roda girava, a pessoa que estava dentro pegava a criança e doava a criança para famílias que tinham maior posse. Então, conta uma história que é muito histórica, é muito baseada no que acontecia. Quando ele ia levar o filho dele para doar, né, esse branco capturador de escravizados fugitivos, ele encontra uma negra escravizada que estava fugindo do seu patrão, do seu senhor de escravos, e ele sabe que aquela negra, por ela, estavam dando uma recompensa gigante por ela. Né? Então ele pega essa negra, deixa o filho com um amigo farmacêutico e leva ela pelos cabelos até a casa do senhor de escravos. E ela gritando, lutando para que isso não fosse não acontecesse. E aí, nesse meio tempo, ela revela que ela também estava grávida. E que se ela voltasse para a casa do senhor dela, ela poderia correr o risco de perder o bebê. E aí você se vê num impasse moral, que é uma coisa muito típica do Machado, né? Um cara que perdeu todas as oportunidades que teve tentando salvar o filho da roda dos enjeitados, mas para salvar o filho ele tem que colocar em risco a vida de uma negra escravizada. E aí ele não pensa duas vezes, ele leva essa negra para casa do dono, entre muitas aspas, do cara que, né, que tinha a posse dela, e aí ela se joga no chão, no meio da casa dele, do quintal, e ela tem um aborto.
E aí ele presencia tudo isso, né? E ele vê naquilo a possibilidade, depois que ele recebe o dinheiro da recompensa, de sair correndo e recuperar o filho dele. Então é assim. E aí o Machado termina falando: algumas vidas vingam, outras não. Meu, quando o Machado termina falando isso, na hora os alunos levantaram a mão falando do movimento, né, do Vidas Negras Importam, e do quanto no Brasil a gente fala que importa, mas do quanto não importa. Porque se a gente comparar a vida de um filho de branco com a vida de um filho de negro, é o filho da negra que vai morrer, é a mulher que continua na base da pirâmide. Mari, eu juro, foi a melhor aula que eu dei na minha vida, foi incrível o tanto que a gente tem associação com a realidade, ó. Mas foi um estudo vertical. Não importa que ele está no realismo, não importa as características da escola nesse momento, importa o estudo do texto e as alusões que ele dá para a gente, sabe? Aquilo que ele transmite. Então, eu acho que, por exemplo, é um exemplo que eu me senti aplicando uma metodologia ativa, com os alunos participando inteiramente, e eu me senti fazendo uma coisa útil. Uma coisa que pega num escritor que é negro, que fala sobre negritude e que fala sobre injustiça social. Acho que foi uma coisa que eu estou citando de exemplo, porque realmente para mim teve muito valor. E dá para trabalhar na história, na sociologia, em diversas disciplinas, na geografia, não é? Eles tinham lido previamente o texto, vocês leram junto? Tinham lido previamente o texto. Ah, Mas, bacana, e eles estavam com o texto, com o celular, pesquisando. Tudo que era falado ali de novidade, eles estavam ali pesquisando. Mas aí, é claro, é um bando de alunos que tem celular, que tem internet, que tem estrutura. Né? Agora a gente tem que pensar em como realocar essa temática para outras realidades também. Quando fala em metodologia ativa, assim, eu já fico eu faço assim, porque normalmente não vem com esse conteúdo, assim, né? A galera adora botar assim, vamos fazer metodologia ativa. E é um negócio bem neoliberal, assim, né? De vamos fazer, vamos melhorar a aula, mas o conteúdo continua o mesmo, né? Mas bacana, Gi, é uma ideia, né? Uma outra ideia que surgiu, né, Mayra? Você quer falar? Não, eu ia dizer que essas metodologias ativas me lembram muito aquela questão da diversidade de maneira celebratória, né? É pão e circo, né? Tipo, capoeira e feijoada e aquela balela de sempre. Então, mas aí depende do que você vai abordar e de como você vai abordar, né? A metodologia ativa nada mais é do que a participação do aluno. É ele falando. Por exemplo, numa sala de 40, óbvio que os 40 não leram, né? Mas você tinha ali 5 que leram, porque é um número reduzido. Mas os assuntos que eram puxados eram tão contemporâneos à realidade deles que, de alguma maneira, eles se sentiram motivados a participar. Então, assim, é isso. A metodologia ativa não precisa ser um bicho de 7 cabeças. É a sociedade que fala que é, mas ela é simples. É uma pesquisa breve, você pegar na realidade do aluno, você consegue fazê-los participar e sair da aula expositiva. Né? E aí o conteúdo decolonial, o que você vai abordar é o mais importante, obviamente. Eu queria citar essa fala da Gi, do texto do Machado, me lembrou um texto ano passado de uma historiadora, se eu não me engano, ela é professora na UFRJ, ela se chama Giovana Xavier, não sei se vocês conhecem, ela é bem conhecida assim nas redes sociais, ela usa muito bem as redes sociais. E ela conta de uma imagem muito famosa de uma escravizada brasileira, que foi desenhada, se eu não me engano, ou por Rugendas, um desses, é uma imagem famosa de uma negra escravizada com uma máscara de Flandres. Né? E ela faz a relação do uso dessa imagem numa passeata nos Estados Unidos, o ano passado, em que duas mulheres brancas fizeram um cartaz fazendo uma relação. Nós, como os escravizados no século passado, seremos obrigados a usar máscara? E ela faz uma senhora de uma discussão, ela e um historiador americano, é muito bom o texto, gente, depois eu vou procurar e mando para vocês. Manda para gente. Muito bom, o texto é muito legal. Eu li por causa de um outro grupo que eu participo, a gente discutiu esse texto, e depois eu mando para vocês. E me lembrou, né, também nessa fala da Gi, um caso de uma escravizada de Jacareí, do começo da década de 1880, que na verdade é encontrado ela enforcada, né? E daí eles vão investigar as causas, né? Por que ela foi encontrada enforcada? Quais são os acontecimentos? E o que se levanta é o fato de que ela entrou numa tristeza muito profunda, porque o senhor a quem ela pertencia vendeu o filho dela, né? Então é um caso aí, né,
dessa questão, né, da vida do escravizado, né, as questões que estão em torno da vida de um escravizado, né, e da agência dele, o quanto a morte pode significar uma libertação, né, que é uma libertação do sofrimento. É um tema difícil de ser discutido dentro da historiografia, né, a morte como uma libertação, como um ato também de rebeldia, porque a morte de um escravizado significa prejuízo para o seu senhor, né, mas quantas violências, né, estão aí em torno dessa questão, né. Maravilha. É o suicídio como prática de resistência no contexto da escravização, né? Não só o genocídio, não só o suicídio, como os abortos, né? Tudo isso como um processo de resistência das mulheres escravizadas, né? Pesado demais, né? Isso daí é pesado. Eu queria falar duas coisas, assim. Uma que era sobre essa questão das aulas, que eu tenho muita dificuldade de pensar essa coisa do ativo, sabe? Eu acabo caindo na aula expositiva muito, assim, sabe? Uhum. E por um lado eu acho isso ruim, eu tento mudar, né? Eu tento trazer coisas novas, assim, eu tô sempre nessa luta. Mas eu acho também que tem uma hora que tem que ser o expositivo mesmo, não adianta, né? Claro. Tem que ser, eu acho que tem que ser o expositivo. Mas o expositivo pressupõe essa transmissão de conteúdo autoritária. Quando só um fala, é autoritário. O ativo, ele só pressupõe que os alunos vão participar. Só isso. Agora, como vai ser ativo, você que vai fazer. Entende? Eu sempre busco, assim, esse ativo na ideia, sabe? Porque eu acho que quando vira a chave, você se conecta ali de alguma forma, né? Então, assim, sempre quando eu estou expondo também, eu sempre paro para ouvir, assim, né? Qualquer coisa qualquer manifestação, Então, mas eu sei que ainda é expositivo, eu sei que ainda é autoritário, assim, mas enfim, né? Mas o que eu ia falar também, era essa questão da máscara, quem fala disso também, que ela abre o livro dela falando sobre isso e dá uma puta aula, viu? Tô pensando aqui agora, é a Agrada Quilomba. Ela abre o livro dela falando sobre essa máscara, né? E como que ela é violenta, né? Como que essa máscara ela fala do silenciamento, né? Então, ela para falar do racismo e da violência do racismo, né? Especialmente em relação às mulheres negras, ela utiliza esse exemplo, assim, é bem pesado. Uhum. Qual o nome do livro, Má? Memórias da Plantação. Cenas do racismo cotidiano. Uhum. São níveis, né, de violência, né? São níveis, são camadas, né? Até a camada mais profunda, que é a subjetividade, que a gente fala do ritual do esquecimento, né? Que os escravizados participavam antes de embarcar para o Brasil, e quanto que a violência espacial nos navios também formou essa subjetividade de servidão, né? Quem fala muito sobre isso é o Fanon, né? O Fanon, ele fala muito sobre essa questão de sofrimento psíquico, colonialidade e processo de escravização. E aí, acho que a Agrada Quilomba também, né? Não sei se a Agrada Quilomba tem o Fanon como referência, Mari, acho que sim, né? Eles estão bem ligados, assim. Então, ele e a Bell Hooks, que ela utiliza muito. Ela é maravilhosa. Esse livro é um soco no estômago. E a Bell Hooks, que tem como base Paulo Freire também, né? Que é muito doido, né? Como a gente está em círculo aí, né? Nesses teóricos. E como a literatura trabalha em cima disso também, né? O Machado tinha avós escravizados, ele é neto de avós paternos que foram escravizados e conseguiram a carta de alforria. Então, assim, ele sabe do que ele está falando, ele já vivenciou e presenciou muita tortura, muita violência na vida dele. E o mais legal é isso, né? É que é uma voz que está ecoando por aí e é uma voz de um negro. Acho que é bacana pensar nisso. Desculpa, Andressa. Não, imagina. Eu queria só colocar uma coisa, assim, que é algo que eu tenho pensado demais, assim, sabe? Principalmente pelo meu afastamento em relação aos meus estudantes, né? Eu tenho dado aula 3 vezes na semana para, no máximo, 6 alunos, né? Porque eles não são obrigados a voltar, e que bom que a maioria não está voltando, né? Porque é o que tem que ser mesmo para hoje. Mas eu acho que todos os momentos que eu tenho com
com eles, né, presentes, e é só no presencial mesmo, porque eu não faço aula online, nada, porque eu não recebo para isso na Rede São José, né, enfim. Então, eu acho esses momentos muito ricos, né, eu não quero que eles estejam lá, mas já que eles estão, ele tem que ser um momento muito valioso, né, e até por influência de uma colega de trabalho muito especial, que eu até gostaria que vocês conhecessem um dia, ela vai defender o mestrado dela amanhã, em Taubaté, sobre a temática da Lei 10.639, acho que é uma pessoa muito especial, né, acho que vocês vão gostar muito dela, em algum momento, quem sabe, né, ela pode estar com a gente. E ela tem um trabalho muito legal com aquele livro da Jarid, eu não sei se é assim que fala o nome dela, sobre as heroínas negras, né, e a gente quer fazer algo junto, lá na escola. E eu tenho, na primeira vez que a gente falou, vamos fazer alguma coisa juntas, produção de mural, sei lá, alguma coisa, algo que eles possam interagir, né, eles fazerem, né, então eu entendo essa questão do metodologia ativa, gente, é um nome antipático que se dá para um monte de coisa que a gente já fazia. Vocês vão pensar nas práticas de vocês vão ver que vocês têm muitas práticas, sim, que o aluno é o protagonista do processo. O problema é que mercantilizaram essa coisa, né, mas vocês com certeza fazem. A gente pensando, né, num primeiro momento, a gente conversando, o que a gente poderia fazer junto, e ela dá aula comigo, a gente só tem turmas afins, que o tema do neocolonialismo do final do século XIX para o início do XX daria um prato cheio para a gente falar, e eu amo esse texto, esse tema, né, o neocolonialismo, porque ali é o total desmascarado do capitalismo, né, a gente volta com toda a violência da escravização, só que agora com os escravizados dentro do seu próprio território, né? E esse tema nossa, só de falar me dá calor, né? E eu propus numa empolgação e ela, uma cara assim, tranquila, né? E sabe quando você percebe na reação da pessoa que não era disso que ela gostaria de falar, né? E a gente continuou a conversar e ela me falou desse projeto que ela já tem aqui na rede estadual de Jacareí, sobre as heroínas negras, né? Daí eu falei, olha, tá vendo? Mais uma vez a armadilha de tocar nas temáticas da Lei 10.639 pelo lado da escravização, da violência. Então, eu acho, sim, que esse é um trabalho fundamental, mas eu acho assim, a gente está tanto tempo, tão longe dos estudantes, que a gente precisa, eu acho, né, pensar nessa questão do emocional e de quanto um tema que é tão importante, né, que trazendo as temáticas da Lei 10.639, agora poderiam pegar pelo lado da valorização mesmo da cultura negra, como, por exemplo, falar de grandes figuras, sim, que lutaram pela questão dos direitos, mas o quanto elas foram agentes nesse processo, assim, sabe? E não sei, de repente a gente até, assim, mandar alguns vídeos para eles, para ir sensibilizando, de algumas trajetórias, de algumas pessoas, né, que têm histórias nesse sentido, e propor para ele quem são as pessoas que eles conhecem na atualidade, trajetórias ou youtubers que eles sigam, e a partir dessa, sabe, de uma construção, de ouvir o que eles têm a dizer, quem são as figuras de referência para eles, a gente, de repente, fazer uma roda de conversa, já estou eu propondo, ai meu Deus, mas enfim, pode não ser agora, mas eu digo assim, propor uma roda de conversa, inclusive, que quem se sentir à vontade dos alunos venha nos contar essas trajetórias. De repente, a gente escolhe uma figura de referência e alguém apresenta essa pessoa e trazer algum aluno falando também de uma figura de referência, ou de um escritor, ou de um artista em geral, ou simplesmente de uma pessoa da atualidade, mas que é inspirador nesse sentido. Não sei. Enfim, no básico, é essa questão de, para propor inicialmente algo que seja no sentido da valorização, que pegue pelo aspecto extremamente positivo, né, da luta, mas pelo aspecto da figura de poder, personalidades inspiradoras, isso, né, coisas nesse sentido. É algo que está me pegando, entendeu? E daí, quando eu fechei a conversa lá com a amiga, eu percebi isso, né, que a pegada dela é essa, né, sempre pelo positivo, porque ela não é professora de história, né, historiador pesa na coisa, ela é professora de português, né, de literatura e gramática. Enfim, é isso. Maravilhoso, Andressa. A gente também tem um projeto com as heroínas negras do Brasil, da Jarid Arraes.
A gente fez um trabalho com a EJA, foi maravilhoso. Eles levaram para casa os cordéis, eles tiveram um contato mais íntimo com os cordéis, e depois a gente fez um sarau de apresentação dessas personalidades. Olha como a gente está em sintonia. E aí, desse processo, né, da roda de conversa, a gente fez várias rodas de conversa. A gente fez roda de conversa dos sonhos deles, dos medos deles. E aí a gente chegou na produção de um cordel. Então, cada um produziu um cordel onde eles eram protagonistas, onde a fotinho deles ia para a capa, e eles contavam a história de vida deles em forma de poesia. Então, foi um processo muito intenso, assim, muito gostoso de fazer com eles. E aí, no final, a gente teve uma conclusão, que foi uma exposição desses cordéis. A gente colocou os cordéis da Jari de Arraes como referência. Então, foi muito legal, assim. Acho que a gente pode seguir nessa linha, assim. Tiveram alguns alunos que me procuraram para saber quando que era a próxima roda. Então, eu fiquei feliz, assim. É lógico que são dois, a Débora e o Theo e o Samuel, que me procurou para querer apresentar a música dele, enfim. E aí acho que a gente pode incluir, né? Acho que chegar nesses três e falar, olha, vamos apresentar, né? O que vocês acham de apresentar uma personalidade, uma referência de vocês? Ou talvez a gente aborda essas heroínas negras? Não sei. Acho que está aberto aí para o debate, mas é um material muito rico, gente. É maravilhoso. Acredito que a gente consiga... eles apresentarem. Então, é uma metodologia ativa, né? Eles têm, ficaria legal, a gente escutaria um pouco, né? Mas a gente traz as nossas também, nada impede. Precisa ver se eles vão topar. A Débora, acho que ela nem abre a câmera, né, o microfone, ela participa pelo chat, assim, normalmente, né? Mas aí não sei, quem sabe, acho que a gente pode jogar ideia. Acho uma boa. Mas vocês acham que deixa livre a personalidade para que eles tragam, ou você acha que a gente pode... vocês acham que a gente pode direcionar, como no caso dos cordéis? E aí? Não sei. Direcionar, que você diz, para a questão racial, né? Para negros importantes que eles conhecem, por exemplo? Pode ser, a gente pode usar a temática de pessoas negras importantes, assim, mas acho que também a gente pode direcionar com material, por exemplo, acho que os cordéis da Jarid, acho que a gente consegue em PDF, então a gente consegue compartilhar com eles em WhatsApp, e aí pedir para que eles escolham lá uma delas e apresentar. Eu acho que seria mais interessante deixar eles escolherem, né? Uhum. Legal também. Porque eles vão escolher alguém da música, eu acho, assim, Sim. alguém da atualidade, que eles curtem, né, falar, não sei. Legal. Aí a gente pode mandar diretamente para esses três, que eu acho que já são presença garantida, e acho que a gente pode jogar um áudio ou um vídeo no grupo explicando esse processo, e aí quem quiser participar, né, gente, a gente está fazendo as rodas, é para vocês, então vamos colar, vamos participar, eu acho que precisa desse bate-papo, assim, com eles, daí eu me comprometo. Mandar um áudio, né, gente, áudio é melhor, e eles escutam esses dias, eu mandei um áudio, bastante gente escutou. Mas vale fazer um postzinho também, né? Sim. Alguma coisa legalzinha, assim, do tipo, qual a sua personalidade negra inspiradora, sei lá. Sim. Apresente na próxima roda de conversa, faz um negócio, assim, mais descolado. E a nossa próxima roda é dia 2 de maio, é isso? Não, é dia 8, né? Desculpa. A gente deixou para o dia 8, lembra? Por causa do feriado. É verdade. A gente podia colocar, assim, também, de repente, ao longo da semana, perguntas, assim, só para tentar movimentar o grupo. Sabe, qual atleta negro você admira? Qual escritor negro você admira? Você segue youtubers negros? Sabe, perguntas assim, cite os nomes, cite algum nome, né? Sempre pedindo para ver o que vem, né? Assim, se vem, né? E assim, uma coisa que eu sempre uso com os meus alunos toda vez que eu proponho algo que eles vão ter que apresentar, eu sempre tenho a minha carta na manga, porque sempre rola, né? Vai que ninguém, né? Daí ter alguma coisa. E, de repente, assim, o André falou esses dias da Lélia, né? Quando ele apresentou a biblioteca, né? Falou um pouco dela, né? Verdade! Não tinha pensado em alguma figura que a gente acha, assim, que possa ter uma coisa interessante com eles. Ou a gente buscar vídeo também para jogar no grupo. Olha, você conhece essa pessoa? E joga um vídeo legal, curtinho, que seja, né?
E A Lélia eu acho super legal por causa da biblioteca, inclusive, né? Para eles E conhecerem. eu acho, gente, que a Lélia já teria que ser o nosso próximo texto de estudo aqui, porque eu acho que vai dar muito encaminhamento, assim, né? Sequência, né? Eu acho que a gente tinha que selecionar um texto da Lélia que falasse sobre essa questão do português, para a gente poder também se situar nessa prática. Ela traz também a questão do feminismo afro-latino-americano, que eu acho que são conceitos que a gente precisa ter domínio. E aí já fica como sugestão para a roda de conversa com os nossos adolescentes e para a nossa formação de professores, né? O que vocês acham? Acho muito bom. A ideia na roda de conversa seria que a gente, né, enquanto educadoras, levasse a Lélia, ou fiquei com essa dúvida, ou a gente também vai levar as nossas referências, também apresentar. Está aberto. Não, está aberto. A gente tem que só para definir. entender. Ou a gente podia fazer, cada uma fala um pontinho da Lélia, que eu acho que é bastante coisa, e acho que a gente podia dividir, ou cada uma chega com uma referência, assim, e mostra e apresenta, uma pessoa que admira, uma pessoa que estuda. É que essa profundidade, né, do tema da Lélia, do que ela apresenta, era a proposta da gente fazer pela biblioteca, né, que é bem legal, bem interessante. Mas isso sairia na roda de conversa? Essa exposição da Lélia? Ou seria Então, nas nossas reuniões? não, a ideia seria os alunos trazerem as personalidades. Daí a Andressa sugeriu que a gente tivesse uma carta na manga, né? Para caso. Sim. Daí a gente apresentaria a Lélia. Nós. Sugestão? Entendi. Ou não? Ou cada um apresenta a sua? Acho que legal apresentar a Lélia, né? Não, eu acho. Eu não sei. Quando vocês estavam falando aí, eu pensei em alguma coisa assim do tipo. Sei lá, a gente escolhe aqui 3 personalidades. E aí 3 de nós apresenta, tipo a Lélia, a Luísa Maim e, sei lá, a Firmina do Reis. Não sei, gente, tô viajando aqui, sabe? E aí deixa eles apresentarem também, né? Agora, essa questão da Lélia, Mayra, eu acho super legal a gente estudar a Lélia. Sim. Mas Também vocês acho. acham que já no próximo encontro? Ia ser Legal. muito legal. Então tá bom. Alguma razão por que não, Mari? Você acha que você estava pensando em outra coisa? Não. Outro processo? Eu tinha pensado em outro processo, mas eu acho que essa mudança é legal também. É legal também. Eu tinha pensado uma coisa assim mais quadradinha, gente. Eu acho que eu sou muito quadradinha, assim, não é? Pensar assim, a gente estudou literatura hoje, aí no mês que vem a gente estuda, sei lá, geografia na perspectiva da lei, sabe? Não, é legal também. Eu acho que a Lélia, ela é bem. Né, é que a Lélia, eu acho que ela dá continuidade ao que a gente falou hoje. Ela dá continuidade. Dá. Eu acho que seria uma aprofundada, assim. E essa questão do português, essa questão, ela discorre muito bem, ela estuda psicanálise também, então ela fala muito dessa perspectiva, assim, da subjetividade, da colonialidade. Então. Ela é geógrafa, inclusive, né? Ela é meio tudo, né, essa mulher? Ela é meio tudo, engraçado, né? Ela caminha, assim, ela transita, né? O livrinho dela, do Alex Hatz, gente, é pequenininho e ele é uma delícia de ler. Tem online. De repente não precisa nem ler o livro todo, mas assim, só a primeira parte do livro que conta da história da vida dela. Eu tenho um material massa também para compartilhar com vocês sobre a Lélia, que é uma aula, na verdade, que é sobre Lélia e Angela Davis. Lélia Gonzalez e Angela Davis. Então, eu vou compartilhar com vocês, é do Afronte, né, que é um coletivo de juventude aí da militância. E foi muito rico o curso, eu ganhei até certificado. E são umas meninas super jovens, assim, elas falam super bem, eu vou compartilhar com vocês. É um videozinho longo, tem umas 2 horas, mas vale a pena. O Afronte elegeu um vereador, né, no Rio Grande do Sul. Elegeu o Matheus Gomes, elegeu a Isa
Isa, putz, sumiu agora o sobrenome dela, Isa em BH. Elegeram alguns aí, fiquei muito feliz. Sabe o que eu ia comentar, gente? Eu não sei, assim, de repente, o da Lélia podia ser o primeiro a ser colocado no grupo, se a gente achasse um vídeo curtinho, gostosinho, sabe? Um primeiro a ser colocado no grupo como que personalidades negras inspiradoras você conhece? Você conhece a patrona da nossa biblioteca e tal? De repente lançar a Lélia, né? Não sei. E a gente pensar nas nossas referências também, mas sem ser um estilo apresentação. Alguém ter alguma para ser meio que um estilão apresentação, caso fique um buraco, mas a gente pensar nas nossas, mas no mesmo nível de participação que os alunos teriam, assim, eu tenho tais pessoas, eu sigo, sabe, uma coisa mais de nosso depoimento mesmo. Se cada um de nós tiver uns 2 ou 3 e falar deles, já garante aí uma meia hora, 40 minutos de roda de conversa só com as nossas referências, mas num caráter mais informal, para não ficar parecendo uma aulona, né? Exato. E, de repente, uma grande figura, que pode até ser a Lélia de verdade, para entrar mais em detalhes, ou outra figura, né, para não queimar a mesma carta, de alguém apresentando, não sei. Legal. Bom, por mim tá fechado, gente, esse tema da próxima roda. Eu acho que, Gi, fica legal se você falar sobre o Machado, né, e essa experiência, não sei, sugestão, eu querendo sugerir para coleguinha, né? Mas achei que você falou tão bem sobre o Machado e esse conto, que eu acho que, nossa, seria muito legal. É que é um conto violento, né? Partindo do que a Andressa falou, vai ficar meio pesado. É bem pesado. É bem pesado o conto. É que é muito atual, mas ao mesmo tempo. A gente pode pensar numa ação, sabe, tipo sequenciada. Um próximo, trazer já ao lado mais, sabe? De repente, ter esse tema como um próximo, né? Não perder ele de vista, porque, gente, é isso, né? Mas é só esse restauro do vínculo por algo positivo, mais suave, né? Sim. Mas não perder isso de perspectiva e, de repente, trabalhar, sabe, um gênero textual mesmo, contos de alguma coisa, sabe? E daí entra um Machado trazendo a temática racial. Sei. Nossa, massa, perfeito. A gente podia futuramente trabalhar a questão da apropriação cultural, né, Mayra? Nossa. Porque eles conhecem muito rapper, e aí essa coisa da música feita por negros, né? Eu acho que é muito na realidade deles. Toda vez que eu falo de apropriação cultural, lá na escola, que é uma escola hiperelitizada, tem muito bolsista, gente, o debate rola de uma maneira bem fluida, é bem legal para a gente pensar nisso, né? Quem está fazendo a nossa música, o que a gente está ouvindo, né? Com quem que começou, quais são as origens. Pegar o Machado. Hoje eu precisei falar muito, gente, de apropriação cultural, porque, né, eu estou no museu, e aí a gente está pensando uma exposição sobre povos indígenas, e aí uma das propostas para a exposição era ter um espelho, que na verdade era um aplicativo, seria um aplicativo, onde a pessoa tira uma foto com adornos indígenas. E aí a fala da proponente né, dessa parte da exposição é bem assim, mas é só uma fotinho mesmo para a pessoa postar no Facebook. E aí vocês imaginam a minha cara, né, e eu ter que falar, né, e ter que explicar que isso é apropriação, né, e aí, gente, é muito complicado, porque a resposta da pessoa foi assim, mas tem um monte de gente negra com o cabelo esticado, com o cabelo loiro. Tem que explicar de forma educada ainda, né? Exatamente. E aí eu tive que explicar, né, cultura dominante, cultura dominada, padrão de beleza, né, essa superioridade estética da branquitude. E aí ficou meio tenso, assim, sabe? Espero que ela tenha entendido, assim, porque é isso, é nesse nível, assim, que as coisas estão. Você não viu aquele cara lá em Búzios, um professor que gravou uma aula fazendo blackface? Nessa altura do campeonato. Não foi uma aula, Mari, foi uma formação para professores, contratada pela Secretaria de Educação. Nossa! Ô, gente, manda essas referências no grupo, manda. Não é possível. Isso tem que ser estudado a nível psicanalítico, não é possível. Não é, eu acho que a gente tem que defender o óbvio, assim, e tá pesado, porque são pessoas que estão assim, né, a gente não tá falando da professora em formação que tá lá na licenciatura, a gente tá falando de gente com mestrado, com doutorado, gente que pensa exposição, que realiza, né, que pega dinheiro público.
né? Essa informação, nossa, ridículo. Ô, gente, voltando aqui, eu queria, só para a gente amarrar de novo, né, a conversa, e eu ia sugerir para outra coleguinha aqui, né? Ô, Mayra, você não quer fazer a exposição da Lélia? Eu? É, Quero. massa! Massa. E aí a gente faz cada uma fala. Se eu puder ter a oportunidade, eu queria falar. Eu pensei aqui, já que a Andressa deu essa provocada, né? Não dá a explanação. Eu pensei em trazer um videozinho da capoeira e falar da capoeira, falar do meu mestre ou de algum mestre que eu admiro. Legal. Não sei. Massa. Mostrar um pouco desse lado. E aí ia ser legal, né? O que vocês acham? Muito. Ótimo. Passa o nome do livro da Lélia que vocês falaram? Chama. Qual deles? Tem um que é bem grosso, né? Não, é um bem Eu fininho. tenho um aqui também, peraí, deixa eu olhar. Acho que é esse que a Mayra vai pegar. Rosinha. É um vermelhinho, pequenininho assim. Gente, olha, tudo isso aqui é o nosso futuro acervo, ó. Vocês estão vendo? Eu já vi. Uhul. Tem bastante coisa já. Deixa eu achar aqui o livro da Lélia, peraí. Achei aqui, amiga. Aqui, ó. Esse mesmo. Eu só tô vendo o nome dela. É da Flávia Rios. É Lélia Gonzalez o nome, não tem nada. É uma coleção que chama Retratos do Brasil Negro. Ah, tá. É Alex Hatz e Flávia Rios. Aliás, tem até um vídeo da Flávia Rios também falando sobre o processo de escrita desse livro que eu também vou compartilhar com vocês. Eu vou ver se eu acho um videozinho que Sabe aquela professora que a gente fez o curso, Mayra, no YouTube? Eu esqueci o nome dela agora. Sabe aquele curso que foi Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento? Sim. Ela compartilhou, foi lindo o curso, ela compartilhou um vídeo da Lélia muito legal. Ele não é tão curtinho, mas ele é bem descolado, assim, sabe? Eu acho que a galera pode curtir, para a gente fazer o post, né? Essa aula do Afronte também... Carla Liane? Carla Liane. Carla Liane, ela Carla mesma. Liane, foi. Foi maravilhoso, gente, maravilhoso o curso. Nesse curso do Afronte, no finalzinho também tem a Lélia, numa entrevista, ela sendo entrevistada, que é algo raríssimo, e aí tem uma entrevista dela. Eu vou compartilhar no nosso grupo. E ela beleza, então... é maravilhoso, né? Aquele carioquês dela. Ela é meio mineira, né? Meio carioca. Então, gente, aí a gente fechou, então, o tema da nossa roda de conversa, né? Que vão ser personalidades negras, é isso? Uhum. Inspiradoras, personalidades negras inspiradoras, legal. A gente faz o post, então, da biblioteca. Tem que falar com o André. A gente não divulgou a biblioteca para os alunos, né? Eu acho que era legal fazer um post, né? Falar, você sabia, né, que o cursinho está inaugurando, está iniciando as atividades de uma biblioteca? Né? Acho que é legal a gente montar um textinho explicativo sobre o que vai ser, né? Quais são as nossas ideias. E aí manda o post da Lélia. A Mayra apresenta no dia, né, Mayra? Isso. E a gente seleciona alguns alunos para falar. Beleza. Que aí eu posso falar até direto com esses 3, mas aí jogar lá no grupo, que quem quiser, né, quem quiser chegar, se aproximar, a gente tá disponível. E aí a gente só não fechou... Ai, desculpa, Mari, fala. Não, pode falar. Não, a gente só não fechou o texto específico que a gente vai estudar na próxima formação. Mas eu acho... Fechou isso, Mari? Vai ser o livro? Ah, então beleza. Só que eu acho, pessoal, que esse livro ele é bem grandinho. Ele tem 150 páginas. A gente pode... Será que... A gente coloca um capítulo?
aquela biblioteca que a própria Carla Liane compartilhou, será que a gente não acha alguns textos, tipo artigos, tratando especificamente dos conceitos que são conceitos chaves da Lélia, de repente? Será que não rola? Para trabalhar mais pontualmente, assim, sabe? Não sei. Será? Então, tem um capítulo aqui do livro que fala Transando a Cabeça, Cultura, Psicanálise e Linguagem. A mulher que falava português. É um capítulo, é da página 59 à página 76. São 25 páginas, não, são 15 páginas. Tá nesse livrinho aí que a Mari mostrou? Tá. Daí, gente, se tiver difícil também, a gente pode tentar digitalizar e compartilhar um documento no grupo também, nada impede. Vamos fazer essa busca, então, do textinho da Lélia? E aí a gente vai compartilhar. Olha, tem mais uma aqui interessante. Americana. Deslocamentos e horizontes de uma mulher negra na diáspora. Acho que é legal. Bom, mas vamos discutir então no grupo. Pode ser? A gente fecha isso durante a semana? Tá. O importante é que a temática já está definida, né? A gente está falando do textinho para nossa discussão, né? Eu ainda estou com a cabeça na roda de conversa. Não, sim, para nossa próxima formação. Legal. Então, beleza, mulheres. Acho que encerramos, acho que discutimos tudo. Faltou alguma coisa? Não, isso é tudo, né? Uhum. Que massa. Foi bom. No foi final, ótimo. Ivani também caiu, né? É. Ficou nós aqui. Ai, gente, vamos tirar o print? Vamos sorrir todo mundo? Peraí, deixa eu soltar o cabelo. Vamos sorrir todo mundo, é ótimo. Tô tirando vários. Vamos sorrir todo mundo, gostei. Então, beleza, mulheres. Só gratidão por essa parceria, por essa construção. E a gente se vê numa próxima. Sim, Obrigada, gente. meninas, Beijo. da apresentação do Um texto, beijo. viu? Obrigadíssima. Arrasaram, viu? Obrigada, Obrigada, Gabi. muito maravilhosa. Obrigada, gente. Isso aí. Arrasaram. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite. Oi, Amelie. E aí, amiga? Peraí, Ai, deixa eu amiga, parar de gravar aqui, calma. Nossa, eu escrevi Lélia Gonzalez 5 vezes no caderno, assim.